Eu quero chamar a sua atenção agora para o livro de Gênesis, capítulo de número 26, e o versículo de número 12. Deixa eu dizer uma coisa. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, os nossos 5 primeiros livros da Bíblia já nos dão uma ideia do que Deus tem com a nossa vida. Tá certo? Você tem o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Olhe bem. Bom, em Gênesis é o princípio, Deus te criou. E Números, que o nome hebraico é nomes, Deus te deu um nome. Então Deus te cria, te dá o nome para te chamar em Levíticos. Vaikra e chamou. Chamou para quê? Chamou para o serviço. Depois que ele te chama para o serviço, ele te leva para o deserto, para que no deserto você aprenda a guardar Deuteronômio, que é a sua palavra. Então, só nisso aqui você já está aí sabendo os 5 primeiros livros da Bíblia, tá bom? Então, Deus te cria em Gênesis, te dá um nome em Êxodo, te chama em Levítico, te leva para o deserto em Número, para você guardar a sua palavra em Deuteronômio. Se você entendeu, digam glória a Deus. Verdade, está chegando o tempo de ver quem é quem no reino de Deus. O povo gosta muito de criticar e esquece que Jesus veio para os pecadores. Igual as passagens da mulher adúltera. Quem nunca pegou, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Pronto, agora também, se você quiser nos seguir no Instagram, nós estamos ao vivo no Instagram também, tá bom? Gente, preciso que você segue a gente lá no YouTube, entra lá, e vai lá. Vamos lá, então, para a palavra de Deus. Caneta e papel na mão. Se você escrever, se você comentar, eu respondo aí. Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano. Veja, semeou na mesma terra, na terra que estava, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Então, ele está recolhendo 100 por 1. Não tem outra parte na Bíblia que alguém teve uma colheita tão grande desse jeito. Então, quando a gente fala sobre semear e colher, o segredo da colheita é, primeiramente, claro, a semeadura. Todo mundo sabe disso, que o segredo da colheita é a semeadura. Segundo as Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 8, 10 até a 12, diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência e superabundância em toda boa obra. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus. Então, veja bem, oh glória a Deus, veja bem que Deus, ele dá a semente e ele dá o pão, Deus só não colhe, tá bom? Deus só não colhe. Então, aquele que dá a semente é o que semeia pão para alimento. Então, Deus dá a semente e também dá o pão. E aí, quando a gente fala sobre esse Deus que dá a semente, mas a Bíblia diz que ele só dá a semente para quem semeia. Bom, se a minha ideia não é semear, para que eu quero semente? Se a minha ideia não é semear, para que eu vou querer semente? Então, nós queremos apenas que Deus nos dê semente e muita semente. Mas na hora da semeadura nós fechamos a mão e nós não semeamos. Então nós precisamos entender que Deus dá semente ao que semeia. Então hoje nós vamos aprender aqui sobre plantar e colher. Você planta e colhe, planta 1, colhe 100. Então o que é colher então 100? Bom, colher 100 é não perder absolutamente nada. Então eu libero sobre a sua vida uma coisa. Se você entender a palavra, viver a palavra, você não vai ter mais percas na sua vida. Isso é verdade. Então, a parcela total, a porção total do Senhor, e Deus tem 100% de coisa para a sua vida. Do que Deus tem para você, não é 10, não é 20, não é 15. O que Deus tem com você, literalmente, está relacionado a 100%. Quanto mais sementes nós tivermos, mais fruto. Quanto melhor a qualidade das sementes, melhor também a qualidade dos frutos. E isso é fato, e isso é verdade. Então vamos caminhar semeando na promessa e nos sonhos que Deus tem para as nossas vidas, para obtermos a colheita total. O Salmo 126, versos 5 e 6 diz assim:
Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Esse texto é muito interessante porque traz-nos a ideia do retorno de a Jerusalém, quando eles voltam. Eles dizem assim, quando o Senhor trouxe a Jerusalém os que voltaram a Sião. Nós estávamos como que sonho, então a nossa boca se encheu de cântico, nossos lábios de riso, porque se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por nós. E aí eles diziam, verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Olha, e aí eles olhavam assim pelo caminho, e eles viam que tinha um sinalzinho de enxurrada das chuvas que caíam. E eram finíssimos, mas eles sabiam que essas enxurradas corriam para um lugar chamado Negev, ou Negev, e lá se formava uma poderosa cachoeira. Eles olham para eles. Eles são tão poucos, mas eles estão dizendo, quando a gente chegar lá, quando chegar lá, faz com que o nosso povo tão pequeno se torne tão grande e tão poderoso quanto as correntes do Negev. Exatamente isso. Quando eles chegam na terra, eles estão levando grão, eles estão levando cevada, eles estão levando trigo. Então, para fazer o pão, tem que moer a semente. Uma semente moída não vai gerar, não vai frutificar. Então, eles racionam. Eles fazem aqui, tá dando um chiaço aqui, né? Estou escutando aqui, deixa eu ver onde é que está. Pronto. Eles vão ter que racionar a comida, eles vão ter que tirar da boca dos filhos, da esposa, da família, para lançar na terra. Então, eles vão semear com lágrimas por causa desse sentimento, para colher com alegria depois. Então, na verdade, a semeadura no reino, muitas vezes é com lágrima. É com lágrima, mas a colheita é com alegria. Então, aprenda o seguinte, existem coisas que Deus quer que você faça, mesmo sendo em lágrimas. Existem coisas que Deus quer que você faça, mesmo sendo chorando. Porque se você semeia com lágrimas, você colherá com alegria, 100%. Isso é fato e é verdade. Então, o que é necessário? O que é necessário para colhermos 100% da nossa porção? Primeira questão, primeiro nós precisamos estar no lugar. E esse lugar se chama vontade de Deus. Ficar aonde Deus nos colocou. Ficar aonde Deus quer que nós estejamos. Gênesis capítulo 26, versículo 21, do versículo 1 a 3, diz assim, sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Então, o primeiro impulso de Isaque aqui, o primeiro impulso dele, naquele momento de fome, certamente seria o de buscar no Egito um escape, mesmo porque, humanamente falando, isso seria o mais óbvio a fazer. O Egito era o lugar mais rico e fértil da terra por causa do rio Nilo, e ele está querendo descer exatamente para o delta do Nilo. Se ele quer descer para o delta do Nilo, ele está querendo descer exatamente para uma região muito fértil, onde o Egito hospedou Israel, e nessa região Israel cresceu e multiplicou muito, chamado de a terra de Gósen, que ficava na delta do Nilo, onde o Nilo ele deságua no Mediterrâneo, o maior mar do mundo. Então Isaac já conhecia a história. Só que Isaac é o que sorri, ou o que traz sorriso, ou apenas sorriso, é casado com Rebeca. Rebeca é a que une, ou produz a união. Então veja que está tudo bem quando a união e o sorriso estão em uma terra fértil. Mas quando estão parando, eles estão já em Canaã, de Canaã eles descem para a terra de Abimeleque. Eles estão em Abimeleque, a seca também bate na terra de Abimeleque. E agora eles querem ir para o Egito. Veja bem, aqui eu paro para conversar com você. Antes que Isaac pudesse descer e fazer os planos nesse sentido, o Senhor se antecipa e diz, não desça ao Egito. Por que Deus está proibindo Isaac de buscar sustentação no Egito? Numa terra boa, numa terra ampla, certeza de semente, de retorno, e Deus quer que ele fique numa terra deserta, aonde já está completamente seco.
na verdade, é que Deus, ele tem o melhor para você no lugar que ele quer que você esteja. Existe um evangelho barato, e esse evangelho é tão de graça que está desgraçando pessoas. É o evangelho de que não importa para onde você for, Deus está com você. Importa. Por quê? Porque Deus escolheu o lugar. A terra que Deus escolheu para que o povo ficasse, é a terra da promessa e da bênção. Então, veja bem, você não pode estar indo para o Senhor te abençoar. Você deve estar onde o Senhor está abençoando. É diferente. Por quê? Em vez de você desejar que a bênção esteja contigo por onde você for, deseje estar aonde a bênção já está, porque esse é o melhor lugar. Então, talvez o que é melhor para você nunca seria melhor para Deus. Talvez o que seja melhor para você nunca seria o melhor para Deus, para você. Veja quando você lê Deuteronômio, Deus diz assim, ó, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão na terra que o Senhor Deus te der. E a terra que Deus daria seria Canaã. Deus não está falando para eles que é todas as terras, todos os lugares, aonde eles forem. Deus não está dando a eles a liberdade de ir para qualquer lugar. Como se assim, você anda, você vai, você se vira, não se preocupe não, porque eu, Senhor, aonde você for eu vou. Não é assim. Deus é um Deus que estabelece lugares. Deus estabelece pessoas para lugares. Deus estabelece algumas coisas para que não haja uma bagunça. Talvez, para você entender melhor, para que um não invada território do outro. Por quê? Porque Deus quer apenas que você obedeça. Então, o melhor lugar para você ficar ainda é a vontade de Deus. Por quê? Deus está dizendo, fica aí. E olha aqui, Gerar é lugar de pernoite, de passar a noite. Mas Deus está dizendo, não passe só a noite, habite aí, fique aí. E por que Deus lhe dá essa orientação? Isaac é como nós. Agora, seria coisa da minha carne? Porque Deus conhece todas as coisas e enxerga num contexto muito mais amplo as situações. Ele enxerga o passado, o presente e o futuro como uma coisa só, coisa que nós não enxergamos. Nós não conseguimos ver isso. A palavra diz em Eclesiastes 3,15, o que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Deus está vendo tudo. No tempo da linha da eternidade, Deus não enxerga passado e futuro e presente. Deus só enxerga agora. Não existe tempo passado, futuro e presente na linha da eternidade. Então, quando Deus está dizendo para ele ficar, Deus sabe que ele vai quebrar a cara. E Deus está falando antes. Todas as pessoas que querem fazer projetos paralelos ao projeto de Deus, Deus avisa, Deus fala. Nós estamos vendo as pessoas dizerem assim, Deus vai mudar a sua história, fique tranquilo, Deus vai mudar a sua história. Bom, a minha história, ela só pode ser verdadeira se estiver dentro da história que Deus escreveu. Se Deus não escreveu a história, então automaticamente ele não vai mudar a minha, vai anular a minha e me colocar na dele. Então aí a minha história foi mudada. Mas eu, dentro do plano de Deus, não há por que Deus mudar a minha história. Por quê? Porque Deus não é escritor de filmes e novelas, que ele fica pensando, qual é o ator que vai aqui? Se o ator morre, a gente tem que mudar totalmente. Então Deus não faz isso. Deus escreveu algo a meu respeito e a seu respeito antes da fundação do mundo. Tá? Deus já escreveu uma história para você. Sabe qual é o problema? O problema são as histórias paralelas que nós criamos. Nós queremos descer para o Egito. Muitas vezes porque o que é melhor. Você lembra de Ló? Abraão e Ló estavam com uma briga entre os pastores e os cananeus estavam ali. E eles começam a brigar e Abraão percebe que a briga não pode continuar. Então Abraão chama Ló e diz assim, Ló, escolhe para onde você quer ir. Por quê? Porque nós não podemos estar juntos, nossos pastores estão brigando e os cananeus estão perto. E aí, Ló levanta os seus olhos e o que é melhor para Ló
Quando eu procuro o que é melhor, eu esqueço do meu companheiro, que poderá ficar com a parte pior. Ló, ele está escolhendo o que é melhor. Perdão, ele está escolhendo o que é melhor, está esquecendo do seu tio Abraão. Então ele olha e fala, o melhor para mim é esse lugar. Mas o lugar que ele escolhe está o levando para a terra de Sodoma e Gomorra. Então, o melhor para ele está levando ele para o lugar que ele vai perder família, as filhas vão se deitar com ele, vai gerar os dois maiores inimigos de Israel, os moabitas e os amonitas, Amon e Moabe, vai perder a própria esposa, vai ser terrível a decepção, embora ele cresceu e ficou rico, mas saiu de lá sem nada. Então, quando você escolher um lugar para você, sem a direção de Deus, quando você olha para aquilo que é melhor para você, sem pensar no que Deus estabeleceu para a sua vida, você corre um sério risco de perder muito mais do que você já está perdendo. Então, Deus não quer que Isaac perca, por isso ele diga, fique na terra que eu te disser. Agora, o problema das pessoas hoje é que elas andam sem perceber que Deus precisa direcioná-las. Então, elas tomam decisões, elas vão para qualquer lugar. Tem gente que eles mudam de cidade, mudam de país, mudam de estado, sem orar a Deus, sem consultar ao Senhor. Automaticamente, eles se arrebentam todo e não colhem coisa nenhuma. Só colhem lágrimas, tristezas e derrotas. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando Deus falar com você, para você ficar, fique. Quando Deus falar para você ir, vá. Porque existem dois perigos muito grandes na vida do homem. Qual é o primeiro perigo? É ele ficar quando Deus mandou ele ir. Segundo perigo é ele ir quando Deus o mandou ficar. Então, nós precisamos ter sensibilidade espiritual e andar com o Senhor, a fim de que Deus, então, nos dirija literalmente. Nos diga a sua hora de ir, mas aí é a sua hora de ficar. Eu não acredito em pastores que eles estão presidindo e eles ficam procurando convenção para mudar de cidade. Por quê? Porque se eles estão embaixo de uma convenção, quem decide a convenção não é ele. Mas, às vezes, ele mesmo já fica querendo sair. Por quê? Porque ele arrumou alguns problemas e ele quer ir embora. Pessoas que estão numa igreja, ela arruma problema. E arrumou tanto problema, não se enturmou mais, e ela começa a dizer que o tempo dela acabou e ela precisa ir para outro lugar. Só que ela vai para outro lugar e os problemas continuam. Por quê? Porque não aceitou um projeto de Deus para a sua vida, um plano de Deus para a sua vida, tá? Eu estou com a intenção de ir para Portugal, Azusa, mas antes de ir para Portugal, ora a Deus que você tem que vir conhecer a Semer, aqui no Jardim Esplanada. Então, nós estamos pensando assim, poxa, as pessoas querem sair em busca do que é melhor. Por quê? Mas o que é melhor para você, o que é melhor para mim, será que é Deus mesmo? Então, 2 anos tentando ir para Portugal e não dá certo. Talvez é porque Deus está dizendo assim, ó, fica, porque eu quero fazer você colher nesse deserto que você está. Eu queria sair da minha casa e ele disse para eu ficar. Olha aí, que coisa boa. Então, nós precisamos entender, quando Deus fala, a melhor coisa é obedecer ao Senhor. Deus falou, está falado. E Deus, quando fala, ele se responsabiliza. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu tive o convite para ir para Bahia, eu tive convite para ir para Araras, eu tive convite para ir para Vinhedo. Eu tive convites para ir para Campinas, para Campinas não, para Joinville. Eu tive convites, estou falando de convites, Limeira, eu tenho convite para ir para alguns lugares, tá? Mas se eu hoje quiser sair para algum lugar, eu pego meu telefone, eu tenho certeza que se eu pegar meu telefone de manhã, de tarde, eu já estou com uma cidade pronta, me esperando para ir embora. E até caminhão de mudança vem buscar. Eu tenho certeza disso, tenho convicção do que eu estou falando. Mas, todos os convites que eu recebi, o coração fechou, o coração não abriu-se. E, de repente, apareceu um convite aqui em Campinas para mim assumir uma igreja com 2 membros. Eu disse 2 membros. 2 membros e nós começamos. E um deles está me escutando agora, não sei se tem mais. Mas nós começamos esse projeto. Hoje nós estamos chegando à média de 20 membros. Tá certo? A igreja é pequena, é simples? É coisa simples. Mas o meu coração se alegra, porque eu entendo que Deus vai me fazer colher 100 vezes mais na terra que Ele me colocou. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Isaac obedeceu e por mais inimaginável que fosse,
prosperou ali. Isso porque só existe um lugar de verdadeira prosperidade. Anota isso. Só existe um lugar de verdadeira prosperidade. E esse lugar se chama a vontade de Deus. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ou vice-versa. Então você precisa declarar aí. Declare isso comigo. Senhor, eu andarei na tua orientação e na tua vontade. Ainda que os meus caminhos sejam outros, seguirei os teus e sei que vou colher na tua vontade 100% da tua porção para a minha vida. Declare isso para você. Declare que você vai viver na orientação de Deus. Permita que o Senhor te dirija, permita que o Senhor te oriente, permita que o Senhor te leve ou te traga de volta, mas aceite. Então, primeira questão é o lugar. Então, enquanto Ló perde a família, Abraão fica. E Abraão é abençoado. Por quê? Porque se você estiver fora da vontade de Deus, você vai andar sobre ouro e você vai passar necessidade. Agora, se você andar dentro da vontade de Deus, você vai estar no deserto, vai ter água para você beber. Porque tem ordens que Deus dá, as ordens são meio estranhas, né? Deus, às vezes, manda alguém falar com a pedra, às vezes Deus manda alguém falar com pedra, Deus manda alguém de dia contar estrela e não tem estrela de dia, aí manda contar a areia da praia, mas não tem praia perto. Deus faz coisas, não faz? Então, às vezes, Deus vai mandar você fazer coisas. Deus manda o homem descer numa lagoa para testar os homens que servem para a guerra. Só Deus faz coisas assim. Então, Deus manda o homem escutar o barulho de árvores. E quando houver esse barulho de árvores nas copas das árvores, é ele que estaria passando. Deus faz coisas. Então, a ordem de Deus, geralmente ela vai inversa, porque não é muito lógico as coisas. Por quê? Porque Deus pensa mais alto, caminha mais alto, Deus sabe muito bem o que Ele tem a você. Então, com você e comigo. Então, nós vamos orar a Deus para que Deus venha nos dar essa capacidade, essa sensibilidade de estar no centro da sua vontade. Então, a ideia é realmente essa. Obedecer é melhor do que o sacrificar. É sempre essa. Por que tem pessoas que talvez não conseguem? As pessoas não conseguem prosperar simplesmente porque não querem estar na vontade de Deus. Alô, Debe, Ivanil, uma bênção da Tiroche Limeira, a saudade da Tiroche. Um abraço ao povo da Tiroche. Então, nós precisamos urgentemente ouvir Deus falar. Tem gente que fala assim, pastor, eu vou sair do ministério que estou, porque eu estou me enferrujando lá, e eu tenho um chamado para pregar, eu tenho um chamado para cantar, eu tenho um chamado... Gente, que chamado é esse que você não consegue ser aprovado primeiro pela igreja? Olha, o chamado, quem aprova você, Deus aprova você pela igreja que você congrega. Talvez você está congregando em um lugar, você tem chamado, eu sei que você tem chamado, mas você quer mudar, quer sair, por quê? Porque não te dão oportunidade. É que Deus está fazendo você ficar para a igreja te conhecer. Porque depois que a igreja te conhecer e aprovar você, ninguém mais te segura. Então, pare com esse negócio de sair de um lugar porque você está enferrujando. Crente não enferruja, crente adquire experiências na vida para levar à frente. Essa é a verdade. Então, nós precisamos aprender algumas verdades sobre isso, tá? Nós queremos, às vezes, que as pessoas venham fazer isso. As pessoas, nós queremos isso. Alô, Roseli Menezes, Deus abençoe. Aí, Santana do Livramento Fronteira, abençoado. Nós precisamos urgentemente parar e ouvir a voz de Deus, tá bom? Parar e ouvir a voz de Deus para que Deus nos dirija aos mananciais tranquilos. É tantas pessoas arrebentadas, tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas infelizes. Deixa eu falar uma verdade sem medo de errar. A igreja é o lugar das pessoas mais felizes do mundo e está sendo o lugar das pessoas mais infelizes, mais insatisfeitas, porque elas não conseguem mais ouvir a voz de Deus. E falar de ouvir a voz de Deus, eu não estou falando por profeta ou profecia, nem somente pela pregação. Estou falando de um momento a sós. Isaac não teve uma profecia, não teve um profeta. Isaac não. Isaac apenas ouviu Deus falar ao seu espírito e ele fica ali. Então, em primeiro lugar, é a vontade de Deus. A vontade de Deus
é o melhor lugar para você estar. Porque se alguém falar que não vai dar certo, mas você está na vontade de Deus, pode ter certeza que vai dar certo. Pode não dar como você pensa, mas vai dar certo como Deus pensou, e isso é a pura verdade. Está na hora da gente aprender a ouvir Deus sozinho, tá? É como diz aquele hino, entra no quarto e feche a porta, porque chegou a hora de falar com Deus. Vai para o quarto, fecha a porta e vai para lá. Então nós precisamos aprender com isso. Então esse é o primeiro lugar. E como é que eu sei qual é a vontade de Deus? Quando é a vontade de Deus, quando você está na vontade de Deus, literalmente, você sente paz no coração, a sua consciência é tranquila, você não fica preocupado e nem desesperado, porque desesperado não é virtude do Espírito Santo, virtude do Espírito Santo é a esperança. Então, veja bem, é uma certeza, é uma convicção. Dentro da vontade de Deus, até as coisas que dão errado para você dão certo. É porque Deus tem um jeito de trabalhar que é inconfundível. Então, se você tem paz, se você tem um coração tranquilo, sua mente está tranquila, isso é o primeiro sinal que você está dentro da vontade de Deus. Mas, se você não tem paz, está preocupado, está perdido, está querendo pegar qualquer caminho, qualquer direção, é que você está fora da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus. E para quem não tem uma direção, qualquer direção serve. E é nesse caminho que muitos estão se perdendo e deixando-se se perder. Então, enquanto que você precisa para semear, estar na vontade de Deus e colher, a segunda você precisa de referencial. É o segundo lugar. Quem é o seu referencial? Olha o que Deus fala para Isaac. Capítulo 26, verso 4, 6. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Aí diz o texto, Isaque, pois, ficou em Gerar, porque Deus dá a ele uma referência. A referência dele é Abraão. Quem é a tua referência? Bom, deixa eu dizer quem é a tua referência. Primeiro, tua referência é todo aquele que está fazendo o mesmo que você faz e que deu certo para eles, obedecendo a voz de Deus. Eles são a tua referência, porque se deu certo para eles, vai dar certo para você também. A tua referência é o teu líder. Por quê? Porque se o teu líder é um líder próspero e ele tem uma visão de Deus para a sua vida, certamente você crescerá também. E isso se o teu líder não for ciumento, tá bom? Mas há uma referência de Abraão para a vida dele aqui. E ele diz que fez com Abraão, então Isaque, mediante um referencial. Deus está dando um referencial, Isaque fica na terra. Porque não há coincidência no mundo espiritual, gente. Não há. Jesus mesmo disse, ou fazer a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Bom, se você conhece a árvore pelo fruto, isso significa que todo progresso tem um porquê, assim como todo retrocesso também tem um porquê, porque não existe maldição sem causa, diz a palavra de Deus. O referencial frutífero que Isaque enxergava em Abraão, seu pai, era original de seu posicionamento em seguir a vontade de Deus. E agora, era a vez de Isaque que, conforme seu posicionamento, também teria sucesso. Se Abraão teve sucesso por causa do seu posicionamento, então Isaque, se ele se posiciona, ele também teria sucesso e ele haveria de colher. Então, se nós quisermos alcançar 100% da nossa porção, nós não podemos desprezar os referenciais e indicativos que o Senhor nos dá para o nosso progresso. Veja o que diz, semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra, e disse Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Olha só o resultado da obediência. O camarada cresceu, enriqueceu, ficou muito grande, e o povo mandou ele sair. Mas veja bem, havia algo acontecendo aqui. Tem algo acontecendo aqui, tem algo acontecendo aí, tem algo acontecendo aí, tem algo acontecendo aí. É estranho, mas está acontecendo. O mesmo que aconteceu com Isaque.
E o que aconteceu? Bom, aconteceu o seguinte, a terra era seca. Sim, a terra era seca. A técnica agrícola dele não era aparentemente diferenciada. Sim, não era diferenciada. E nem tampouco a sua semente era diferente das outras. Sim, a semente também não era. Mas a colheita que obtinha se destacava tanto que despertou a atenção do inimigo, que era o dono da terra. Ele colhia 100 por um. Plantava uma semente e colhia 100. Plantava um, colhia 100. O boi, tudo multiplicando na vida dele. Então, veja bem, tem algo acontecendo no mundo espiritual a teu favor. Você não precisa ter uma técnica melhor, não precisa ter uma semente melhor, você não precisa ter uma terra melhor, tá? Você só precisa estar na vontade de Deus e tendo um referencial de vida para você viver. Porque, veja bem, se você pudesse repetir aí, repetiria o seguinte: eu estou debaixo da promessa de palavras proféticas e principalmente das bênçãos de Deus, que enriquece e não traz dores. Por isso eu declaro que aonde eu for na vontade do Senhor, o Senhor me prosperará em nome de Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor. Não há. Nós não podemos permitir que as lutas e as oposições ao redor nos impeçam. Gálatas 6 e 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também colherá. Então nós não podemos permitir que as lutas e as oposições ao redor nos impeçam disso, porque senão nós vamos estar plantando coisas e vamos ter que colher. Porque plantar é opção, colher é obrigatório. Quando eu penso nisso, na vida de Isaac, eu chego a uma conclusão. O segredo para abençoar é seguir esses dois passos. Lance a semente e colha fruto. E Deus lhe abençoe. Opa, mas espera um pouco aí, espera um pouco. Mas como é que pode? Como é que pode? A questão aqui. Como é que pode? Bom, o segredo aqui é um só. A prosperidade, anote isso, prosperidade não estava na técnica. A prosperidade não estava na terra. A prosperidade não estava na semente. A prosperidade estava na vida de Isaac. É Isaac que era abençoado por Deus, não era a terra. Então, veja bem, você precisa entender que é você, a bênção está em você e não no lugar. O problema é que quando você quer mudar de lugar, você quer depender do lugar para o lugar te abençoar. É diferente com Deus. Com Deus é diferente. Deus leva você para abençoar o lugar e não o lugar para abençoar você. Então, você precisa entender que se você estiver na vontade de Deus, Deus leva você para abençoar o lugar e não o lugar te abençoar. Deus precisava abençoar Canaã. Deus chama Abraão e leva para a terra de Canaã. E quando Abraão pisa na terra, a terra é abençoada. É tão abençoada que 700 anos depois, quando os israelitas entram para espiar a terra, um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Então, deixa eu te dizer. O lugar que você está não é ruim. O lugar que você está não é péssimo. É você que precisa abençoar o lugar que você está. Então, a partir de hoje, entenda bem. A bênção não está no que você tem. A bênção está em você, tá? Porque o que você tem não te possui. Você que possui aquilo que você tem. Então, quando você ter essa mentalidade mudada, você vai entender. Eu não preciso fugir para lugar nenhum. Eu só preciso estar na vontade do Senhor. Então, o segredo para ser abençoado é só isso. Agora, deixa eu falar mais uma coisa para você. Oração. Oração é algo fantástico. Oração é algo importante. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Só o vapor. Bom, são princípios espirituais aqui que eu quero falar com você. Tem promessas de Deus que foram liberadas por Deus, que ainda não chegou até nós, pois necessitam de chuva das nossas orações, para sair do mundo espiritual e vir para o mundo físico, de sair das regiões celestiais invisíveis para as regiões naturais visíveis, passam por um caminho, tá? E este caminho se chama aqui por estrada de orações dos santos. Há um caminho. Quando oramos sozinhos, são apenas vapores que sobem. Mas quando oramos juntos com a igreja, são chuvas que regam as sementes e geram promessas. Então, quando você ora sozinho, é um vapor. Mas quando você ora junto, então é chuva que cai. É o caminho da oração por onde Deus vai enviar a promessa sobre a sua vida. E eu desejo que você seja uma pessoa abençoada.
Eu desejo que você seja uma pessoa próspera. Eu desejo que você seja uma pessoa que entende que é melhor dar do que se receber. Eu desejo que você veja dinheiro também como Deus vê, tá bom? Porque Deus não deu dinheiro para você ter, Deus deu para fazer. Daí diz o versículo assim: é melhor dar do que receber, não é melhor receber. Nós temos uma visão tão pequena que para nós é melhor receber. Deus está dizendo, melhor dar do que receber. Por quê? Quando você der a sua porção, a terra retornará. Então, se você reter mais do que lhe é justo, você vai ter alguns problemas muito sérios aí. Então, nesta manhã de quinta-feira abençoada, eu deixo ao seu coração essa palavra de ordem. Você quer semear, quer crescer? Então, por favor, aprenda a obedecer a Deus e ficar na vontade de Deus plenamente. Na vontade de Deus você não se arrepende, na vontade de Deus você não se frustra. Na vontade de Deus acontecerá tantos milagres na sua vida que você vai se assustar. Até os teus inimigos, que eles vão perceber que Deus está fazendo você crescer tanto que eles vão mandar você sair. Eles não querem mais você perto. Por quê? Porque a ideia dos filisteus é assim, ó, enquanto é pequeno, enquanto não cresce, enquanto não prospera, deixa eles aí. Por quê? Deixa eles aí para eles verem em nós a prosperidade. É coisa de filisteu. Mas quando eles percebem que Deus está fazendo crescer demais, assim, manda embora eles, sai de nós, perto de nós. Por quê? Porque tem gente que não consegue ter alguém que cresce mais do que ele do seu lado. Sentimento de filisteu. Deixa eu abrir um leque aqui. Tem pastor que não tem essa visão. Tem pastor que tem o liderado como uma ameaça. Isso quer dizer que esse pastor tem sentimento de filisteu. Quando o liderado cresce, ele manda embora, porque não pode ficar perto dele. Ó, que miséria é isso? Então vamos aprender a semear e colher 100 vezes mais. Eu posso liberar na sua vida, no Instagram e na sua vida, do Face, na sua vida também aí, do nosso Web Rádio à Luz da Bíblia, uma palavra. Vou liberar agora. Você vai aprender a desentulhar poços, a cavar poços, mas acima de tudo você vai aprender que lugar de bênção é o lugar da vontade de Deus para a sua vida. Se você estiver na vontade de Deus, esquece. Não tem inferno, não tem demônio, não tem ninguém que vai parar você, porque a vontade de Deus te fará crescer, a vontade de Deus te fará prosperar. A vontade de Deus é essa para a sua vida. Amém? Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Alô, Anderson Vasconcelos, Deus abençoe. A vontade de Deus para a sua vida é a melhor coisa que você vai aprender. Então, viva na vontade de Deus, cresça na vontade de Deus e prospere na vontade de Deus. Bom, gente, eu parei agora no Face, cortei a rádio também, só você no Instagram. Obrigado pelo carinho. Obrigado por me seguir, obrigado por estar comigo, ok? Nós temos alguns vídeos, nós temos algumas agendas prontas, nós temos alguns lugares que estaremos. Divulgue aí, compartilhe com o seu amigo nosso canal, tá bom? Seja bem-vindo, eu sou o pastor Ivanil Mendes e muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e ter aprendido um pouco da sua palavra. Eu sou Ivanil Mendes, estou todos os dias aqui, das 9 às 11, na Web Rádio à Luz da Bíblia. Baixe lá no aplicativo Rádio Web à Luz da Bíblia, tá bom? E ligue lá. Nesse momento nós estamos escutando aqui Kirk Franklin. Kirk Franklin está tocando na nossa rádio aqui. Weber, Tom Barros. Weber, homem de barreiras, o homem mais poderoso de barreiras. Eita glória! É isso aí, gente. Estamos ouvindo aqui o Kirk Franklin, grande coral americano. Aqui no Instagram está comigo o pastor Weber, a máquina mortífera. Miriam Ramos, que estudou conosco online. E aí Barreiras vai sair também, gente. Vai sair em Barreiras o nosso curso teológico presencial, porque nós fizemos lá uma imersão de Gênesis de 3 horas. O céu desceu, o povo subiu, foi algo fantástico. Aprendemos sobre sementes, aprendemos sobre Adão, aprendemos sobre Eva, aprendemos sobre o Éden, aprendemos muitas coisas, aprendemos sobre os dias que não são dias comuns. Foi uma imersão fantástica. Deus abençoe vocês aí de Barreiras, e baixe o aplicativo da rádio, porque nós estamos ao vivo também. Um beijo no coração, Barreira, Bahia. Se tudo der certo, em setembro nós vamos estar lá, para dar glória a Deus com os irmãos
num avivamento fantástico. É isso aí.